Olá, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Herbert, tudo bem? Tudo bem? E por aí? Tudo tranquilo, cara. Então tá bom. Quer dar algum recado ou vamos já pro texto? Pode iniciar, Herbert. Pode mandar bala? Então Pode vamos lá. mandar bala. Tao Te Ching, texto 34. O grande Tao possui um poder infinito. Ele atua e está em tudo. Todas as coisas do universo dependem dele para viver, e ele nutre a todas e nunca as rejeita. Realiza sua obra no mundo e dela não se apropria. Veste e alimenta todo o universo, e dele não se faz senhor. Ele pode parecer muito pequeno àqueles que desconhecem sua grandeza. Todas as coisas do universo a ele retornam. Mesmo assim, dele ainda não se faz senhor, e por isso revela sua grandeza. E por dele não se fazer senhor, toda a obra do universo pode ser realizada. É isso aí. Texto 34. Muito bom esse texto, né? Mais um texto aí falando do Tao, né? Quem não viu nossos vídeos anteriores, dá uma olhadinha ali no patinho ali, eu vou deixar lá a playlist. Tem mais vídeos sobre o Tao, até explicando o nome, né? O nome Tao, que significa caminho em chinês, tá? O Lao Tzu aqui, né, agora se refere como o grande Tao, né? Essa força que mantém e nutre todas as coisas do universo, inclusive as coisas que a gente considera sem vida, né? Na verdade, no taoísmo, né, clássico, tudo tem vida, até a pedra, né, é vida. Tudo tem aquela força, né, do Tao, aquela energia que mantém aquela organização ali dos átomos, das partículas, das células, tudo que forma cada material, né? Até as coisas que a gente produz, né? Quando a gente corta uma árvore e produz um móvel, né? Aquele móvel, ele tem vida, ele está daquela forma organizado e às vezes até trabalhado por nossas mãos, mas aquela madeira se mantém bonita enquanto existe aquela energia ali, né? Mantendo aquilo bonito. Conforme aquilo vai se perdendo com o tempo, a gente vai vendo que a madeira apodrecendo, né? Por mais que a gente tenha cortado a árvore e possa considerar aquela árvore como morta, porque ela virou um móvel, ela continua viva ali, né? E conforme ela vai perdendo, aquilo lá vai estragando, vai ficando cada vez mais fraquinho, até que chega uma hora que quebra, né? Que volta à origem, né? Volta ao pó, né? Então ele vai falando disso, né, nesse texto, que para o tal não tem diferenças, né? Uma pessoa realmente viva e uma coisa inanimada, tudo para ele é criação dele, né? A gente também pode levar isso para o lado de pessoas ruins e pessoas boas, né? Para o tal não tem diferença, é tudo criação dele, né? E ele fala também bastante dessa coisa do apego, né? É como se essa energia, vamos falar que essa energia ela é uma grande consciência, né? E realmente acreditamos que sim, né, Bruno? Ela pensa, né? Senão ela não teria criado tudo que ela criou. Mas ela não tem um apego a essas coisas, né? Ela simplesmente dá origem, sustenta e mantém todas essas coisas do jeito que elas são, e essas coisas vão seguindo, né? Como ele mesmo diz aqui, um fluxo, um caminho, por isso que o nome tal, né? E durante esse fluxo ele vai mantendo aquilo naquela forma que ela deve ter durante todo esse percurso que ela vai percorrer aí pelo universo, né? E até que chega um momento no qual ela retorna. Então, aquela coisa que aqui às vezes a gente julga como boa ou ruim, para ele é apenas uma coisa que no fim do fluxo vai retornar à fonte, né? E aí que está, né, como ele diz aqui, a sua grande grandeza, né? Ele realmente não ter esse apego, né? Saber que, apesar de tudo, né, tudo faz parte dele. É como se tudo estivesse dentro dessa força, né? É como se não fosse algo externo, algo que está fora. Do mesmo jeito que o tal está dentro de nós, temos essa energia, né, dentro de cada um, essa essência, né? Da mesma forma, nós também estamos
dentro dele, né? É como se fosse algo dentro dele, que mantém tudo organizado e funcionando. Eu acho que por enquanto é isso, Bruno. Fala um pouco aí. Tu falou sobre essa questão de bom e mal, né? A gente vê isso também no texto 2, né? Quando ele fala que tudo é relativo, né? E se a gente vê de uma forma mais ampliada, né? A gente vai ver que tudo que a gente vivencia são experiências, né? A nossa mente que vai rotular, né? Experiência boa, experiência ruim, né? Mas tudo é experiência, né? Em última instância, né? Digamos assim. Outro ponto que eu achei interessante é quando ele fala veste e alimenta todo o universo e dele não se faz senhor. É, Veja que essa consciência, ela não é semelhante aos modelos que a gente tem, né, de Deus, onde a gente tem um Deus imperador, né, ditando regras, né, e tudo autoridade. mais. É. Então, o taoísmo ele também é libertador, né, por conta disso, né? Porque você não tem esse ser, né, repressor, né, mandando, ditando regras, né? Aqui a gente tem um modelo, né, por mais que ele não esteja falando de um Deus pessoal, né, mas de uma força, né, de uma energia que gera tudo o que existe, né, e que mantém, mas que deixa todos os seres livres, né, para seguirem o seu caminho, né? Lembrando que tudo no universo, no fim, vai ter que retornar a ela, né? Veja que coisa interessante, né? E se a gente for parar para pensar, a vida de cada um tem um propósito, né? Não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Não é por acaso que a gente está vivenciando a nossa vida, né? Passando por certas experiências, né? Porque tem um propósito, né? A nossa caminhada, né, como ele coloca, né, tem um motivo, né? E no fim dessa jornada, todos nós retornaremos a essa consciência, né? Que Lao Tzu chama de tal, né? É bem interessante que até recentemente, né, Bruno, a gente fez uma pergunta relacionada a isso em uma de nossas reuniões espirituais, né? Inclusive, se você ainda não assistiu nenhuma de nossas reuniões espirituais lá no canal do Bruno, também vou deixar o link ali em cima, né, com o canal do Bruno, dá uma olhada lá. Lá tem uma playlist com todas as reuniões que a gente já fez, e a gente faz várias perguntas, e vocês também podem fazer perguntas para que os mestres espirituais respondam, tá? E uma das nossas perguntas foi justamente essa coisa, né, Bruno, dessa divisão, né? Se tudo é um, né, tipo, quem são os nossos mentores? Somos nós mesmos em outros estágios, né? E a resposta foi exatamente isso, né? Que não só essas pessoas próximas, mas todas as outras pessoas, inclusive as coisas inanimadas, né? Tudo faz parte da mesma coisa, tudo vem da mesma fonte. E tudo existe separado simplesmente para que essa coisa possa ter uma perspectiva diferente da mesma situação, né? Ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito louca de pensar e de tentar raciocinar aí nessa, com a nossa mente, né, intelectual aqui, né, buscando entender algo que se dividiu para experimentar o universo de várias formas, né? Assim mesmo, né? Também, de certa forma. Também. Porque tá tudo dentro dele, na verdade, né? Ele é o todo, né? Uma vez também eu questionei um mestre a respeito do que é Deus e porquê de toda a criação, né? E ele simplesmente me respondeu que a criação toda é como se fosse um pensamento de Deus. Então imagina, né, todo esse universo que a gente já tem ideia por causa da ciência, né, essa grandeza toda, né, com bilhões de estrelas e sei lá quantos planetas e galáxias para todo lado. E você fala, caramba, né, isso é um pensamento, né? Imagina como que não é essa consciência, né, o quão poderosa ela realmente não é. O Lao Tzu até fala que algumas pessoas acham que isso é pequeno, né? Porque até a nossa ciência mesmo, né? Às vezes busca esse Deus e essa coisa em coisas muito pequenas. Por quê? Porque às vezes lá parece mais fácil de encontrar, né? Mas é porque tá lá também. Mas também tá no grande, né? E você vê essa grandeza universal toda e você fala, meu, é uma coisa inconcebível, né, para nossa mente. O tal, assim, a gente costuma falar, né? Acho que o Bruno também, eu falo bastante. Eu acho a forma com que o taoísmo, né, clássico, né, a filosofia, a forma como ele vê Deus, eu acho que é uma forma muito inteligente, né? Essa questão de assumir que você não entende
e que a mente humana não tem capacidade de compreender algo tão grandioso e tão poderoso como o tal, né, como Deus, né? É, Não personificar uma pessoa, né? Não imaginar ali uma pessoa, né? Saber, entender que aquilo está muito além de tudo que a gente possa uhum. conseguir. E o próprio Lao Tzu, né, em um dos textos, eu não lembro qual, né? Vocês vão ter que assistir do início, mas ele fala que ele só deu esse nome porque ele se sentiu forçado, né, a nomear, digamos assim, né, esta força, né, mas que ela está muito mais além da nossa compreensão, né, do nosso racional. Porém, a gente sabe que a gente tem essa necessidade, né, de ter de certa forma, um conceito, né, um nome, né, alguma coisa que possa nos nortear, né, apontar uma direção para que a gente possa seguir, né, porque é extremamente complicado você estudar algo, né, ou mesmo buscar algo que você não tem um conceito, não tem uma ideia, não tem nada, né. Então, o Lauto se sentindo forçado, né, ele deu esse nome, né, como tal. E se a gente vê a tradução ao pé da letra, né, a gente vai ver que está muito mais além do que essa concepção, né, desse Deus que as religiões têm, né, porque o tal representa o caminho, né, o fluxo universal de todo o universo, né, digamos assim. Então veja, né, por mais que o Lao Tzu não queria, né, ou não desejava dar nome, né, a esta fonte, né, o nome que ele escolheu foi perfeito, né. Sim. E é o que você falou, né? Ele forçado a dar o nome, né? E teve até, eu acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás, a gente falou sobre essa questão também. E Uhum, aí ele fala também que não é uma questão que não tem problema a gente idealizar de alguma forma ou dar sim. um nome que a gente Uhum. queira, pode ser tal, pode ser Deus, pode ser Jeová, o nome que a gente Alá, né. é Uhum. Allah, exatamente, né? Não importa o nome, né? Não importa, porque esse nome ele é só uma referência, é só para falar, ó, Isso. estou falando disso, né? Mas não é o nome real daquela coisa, né? Aquela coisa está muito além de palavras, está muito além de formas, está muito além de tudo. O primeiro texto ele fala, né? Imanifesto, inominável, né? Então, tá além de tudo isso. Então, os nomes, desde que a gente coloque na nossa cabeça que eles são só conceitos, né? Formas da gente se referir a essa força, né? Então, isso não tem problema nenhum, né? Até esse livro aqui, né, o Tao Te Ching, as histórias falam que o Lao Tzu só escreveu ele porque ele também foi forçado, né, enquanto ele estava, parece que passando pela fronteira, né, um dos guardas identificou ele, né, então pediu para que ele escrevesse um resumo da sua vida, né, para que ele pudesse transmitir, né, a sua sabedoria. E foi quando ele sentou e começou a escrever esse livro, o Tao Te Ching, que é um livro de 81 poemas. Mas veja, né, se não fosse por isso, o Lao Tzu iria desencarnar e ninguém ia saber do Lao Tzu, né? Ele teve as experiências dele, né? Certamente ele vivenciou tudo isso que ele expôs aqui no livro, né? Mas ele só escreveu porque o guarda pediu, né? Olha, só atravessa se você colocar um resumo escrito da sua vida, né? Senão teria passado despercebido, né? Porque assim é com os mestres, né? Sim, ia ser mais um Jesus e um Buda, né? Que É, passaram, deixaram suas palavras, mas quem escreveu as palavras foram os discípulos, não foram os mestres, né? Eu costumo falar para os alunos aqui do Espaço Zen, né? Tipo, ó, o Tao Te Ching é o único livro que realmente um sábio escreveu, né? A gente tem a certeza que é uma pessoa iluminada, uma pessoa que realmente tinha uma visão totalmente diferente da maioria das pessoas e que ela foi lá e escreveu um livro. E o Bruno acho que caiu. Mas, né, tipo, é a única fonte que a gente tem de realmente de uma pessoa iluminada ali, que deixou algo para nós, né? Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, da leitura de hoje e dos nossos comentários. O Bruno caiu, não sei se ele vai voltar, mas de qualquer forma, a gente já estava no finalzinho. Então é isso. Antes de me despedir, queria pedir que vocês não se esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não ativou para receber aí notificações de novos vídeos. Deixa o comentário aí embaixo de algum ponto de vista que você tenha, de repente o seu ponto de vista
é um pouco diferente do nosso, e é muito importante a gente estar trocando essa ideia, estar trocando essas informações, mesmo que seja aí pelos comentários, né? Porque tudo isso enriquece a nossa consciência e faz a gente compreender ainda melhor, né? Essa força que mantém todas as coisas organizadas e funcionando. Tá legal? E compartilha também esse vídeo com algum amigo ou algum familiar que você sabe que vai gostar desse nosso conteúdo. E assim eu desejo a todos vocês muita paz e mais uma vez eu agradeço pela presença de todos e conto com vocês aí, sempre conosco em nosso canal, sempre nos acompanhando e nos ajudando aí a divulgar. Muita paz a todos e muito obrigado.